Queridos, eu quero falar nessa noite sobre o propósito de uma vida frutífera, com base na palavra de Deus em São Marcos, no capítulo 11, do verso 12 ao verso 14. Amém? São Marcos, capítulo 11, verso 12 ao verso 14. Lembrando que daqui a pouco também as crianças vão estar se apresentando aqui. Os irmãos que cuidam da mídia aí, os medianitas. Prepara os microfones. Glória a Deus. E quando você vai ver Marcos 11, 12 a 14, na verdade é uma parábola que Jesus conta, né? Sobre uma figueira, e ele vira para a figueira, né? E hoje nós vamos refletir sobre isso, essa passagem, na realidade que é desafiadora, né? Porque ela mostra um momento que Jesus, ao passar por uma figueira sem frutos, amaldiçoou uma figueira, mas gerou ali uma importante lição espiritual. Então o texto diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome, e vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrava algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Mas não era tempo de... Então não era tempo de figo. Então ele disse: ninguém mais coma de seu fruto. E eis que os discípulos ouviram isso. Eu acho que, só fazendo um parênteses aqui, né? Não era tempo de fruto. E os discípulos veem Jesus amaldiçoando uma figueira que não tinha fruto, mas que não era tempo. Ainda fala: ninguém mais coma desse fruto. Eu imagino os discípulos olhar assim. Se fosse hoje, ia dizer assim: ué, o que está pegando? Não é? Mas a atitude de Jesus, à primeira vista, parece ser severa, pois a figueira não estava na época de dar frutos. No entanto, essa passagem traz uma profunda lição sobre a necessidade de nós produzirmos frutos espirituais, e falar também sobre a diferença entre os frutos e os resultados em nossa vida. Diga assim: frutos e resultados. Vocês vão entender melhor quando nós estivermos falando aqui. Irmãos, a figueira na Bíblia, ela sempre foi utilizada. Você vai encontrar diversos versículos da Bíblia, Jesus olhando para a figueira, ou profetas falando de figueira, simbolizando Israel. Figueira simbolizando Israel. Então era um símbolo de Israel. E por extensão, obviamente, representava o povo de Deus. E quando Jesus se aproximou daquela figueira que estava coberta de folhas, ele esperava encontrar alguns frutos, mas não havia nada. Isso nos alerta para um perigo de uma vida aparentemente espiritualmente ativa, mas que na realidade não produz frutos genuínos. Em João capítulo 15, verso 5, diz assim: Jesus fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Amém? Então a primeira característica para a gente produzir frutos é estar ligados na videira. E estar ligado já mostra posicionamento de relacionamento. Nós só podemos estar ligado com alguém quando nós temos relacionamento. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil de relacionamento, porque os relacionamentos são superficiais, e isso está atingindo também a gente. Porque os relacionamentos, por se tornarem através de comunicações muito fáceis, através de rede social, através da internet, você consegue... É um absurdo o que a gente vê hoje. Eu fico olhando, né? Hoje os repórteres levam um celularzinho, um microfone, e estão lá no Japão transmitindo com a imagem considerável, né? Transmitindo ali um acontecimento. E eu me lembro que ainda tem, mas usa muito pouco, aqueles caminhões de link que subiam uma antena de dentro do caminhão, e aquele apontava para o céu para achar um satélite, e não sei o que, para transmitir. Para falar meio-dia tinha que chegar às 7 da manhã para montar tudo aquilo, né? E hoje não. Só que essa facilidade que nós temos de comunicação está nos afastando de relacionamentos. E esses relacionamentos estão atingindo nos casamentos, está atingindo na relação de pais com os filhos, entre os amigos, entre a igreja. Nós estamos nos enclausulando dentro de nós mesmos e numa bolha eletrônica, porque nós não queremos mais nos relacionar. E nós não estamos tendo mais paciência de relacionar.
Porque relacionamento exige desafio. Desafio, em primeiro, de às vezes você não ser aceito em algum momento, em alguma coisa. Sim ou não? Então, quando eu me exponho, alguém pode não aceitar a minha ideia, não é? E aí, eu acho interessante, quem quer fazer alguma coisa, quem quer produzir alguma coisa, quem quer ter sucesso na vida, não pode prestar muita atenção do que a multidão fala. Você precisa ter conselheiros, sim. Você precisa ter mentores ou mentor, tudo bem. Mas a multidão nem sempre, a voz do povo é a voz de Deus. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, Jesus tinha sido crucificado. Então essa conversa que voz de povo é voz de Deus, eu não concordo. Porque o povo também escolhe mal. Quando o povo era governado por sacerdote em Israel, e era moda ter rei, todos os principados, toda aquela região, tudo ali tinha reis, né? Aqueles reinados, ali era rei não sei o quê, rei Ataxerxes, rei não sei das quantas, Roma tinha rei, mas Israel tinha um sacerdote. Não, mas nós queremos ser modernos, queremos ter um rei, né? Não queria mais esse governo de um sacerdote, que de alguma forma era um governo religioso, porque Deus lidava com o sacerdote intercedia pelo povo, principalmente na questão do sacrifício. E Deus falou, tudo bem, escolhe um rei. E aí escolheu Saul. E aí foi a desgraça de Israel. Sim ou não? É. Então, meus irmãos, a questão de você estar ligado na videira, e para você dar fruto, tem que estar ligado. E esse ligado é muito difícil, porque hoje há uma preocupação muito grande de chegar aqui no domingo e trazer uma palavra para os irmãos, porque eu não quero julgar ninguém, não quero falar nada, mas na média que a gente percebe que às vezes faltou um contato na semana com Deus, faltou um momento de adoração, um momento de meditação, um momento com Deus. Nós estamos tendo tempo para muita coisa, mas não temos mais tempo com Deus. E como vamos ter frutos se nós não estamos ligados na videira? Se nós, como Jesus fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e permanecer tem que estar ligado. Às vezes a gente vai cortar uma árvore, ou às vezes já aconteceu do vento quebrar um galho, e a gente ficou com dó, estava tão bonita essa árvore, aí quebrou o galho. E aí você percebe que passando os dias começa a murchar as folhas e seca, porque não está mais ligado. Então, para produzir frutos, você precisa estar ligado, não é? Então ele fala que quem está ligado dá fruto, mas não dá apenas fruto, dá muitos. Eita, vocês estão ligados no que eu estou falando? Dar muito, então não é um fruto só, dá muito, mas tem que estar ligado. Então, pois sem mim nada podeis fazer. Noutra versão diz, na NVI fala assim, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Frutos nesse contexto bíblico são experiências espirituais de uma vida transformada. Está associada à obra do Espírito Santo. Qual é o nosso problema? Como nós não estamos ligados, e aí nós ficamos capengando, né? E aí, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, lá fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se eu não consigo estar ligado, eu não vou conseguir ter esse fruto do Espírito dividido nesses termos que nós falamos aqui agora, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor. Quando você não libera o amor, está faltando. Quando você não libera o perdão, está faltando o amor. Porque a expressão máxima do amor é o perdão. Porque quando você olha o Evangelho de Jesus, ele está alicerçado exatamente no amor. E quando eu falo amor, a gente confunde um pouco a caridade. Porque a gente pensa que amar é oferecer alguma coisa a alguém. A gente traz muito isso, é muito da nossa percepção capitalista. Amar é doar alguma coisa para alguém. Amar é... Não é disso. Não é disso. Quando você olha o centro do Evangelho de Deus, está no amor. E a prova do amor, João escreve isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele manda o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê, como seu único e suficiente Salvador, nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, se o fruto do Espírito é o amor, se eu não estou perdoando, e se eu não perdoo, eu não vou ter o amor. Porque se você for para Coríntios, ela fala com amor, Coríntios 13, 1 Coríntios 13, com amor tudo sofre, tudo suporta, mas sempre espera, irmãos. Está aí um dos projetos para 2025, vamos focar em conhecer um pouco mais a palavra. Sempre espera. Então veja que e isso vai nos trazendo coisas ruins para a gente. Porque toda vez que você não tem esse fruto do Espírito Santo, e se você não tem o amor, você não está ligado em Cristo Jesus. Irmãos, eu não estou aqui para chamar a atenção de ninguém, não estou aqui para menosprezar ninguém. Me entenda, o que o Espírito Santo de Deus quer para você nessa noite é que você tenha uma vida de paz. Diga assim, vida de paz. Agora você pode perguntar para você mesmo, você está em paz? Pergunta para você. Qual é o seu nome? Agora eu vou contar até 3 e vocês vão falar. Por exemplo, o pastor Marcos, você vai dizer assim, Marcos, eu estou em paz? Então eu vou contar até 3, todo mundo vai falar o nome e vai perguntar. 1, 2, 3. E agora você vai pensar. Sabe que nós estamos vivendo num tempo que a gente não tem paz, porque de alguma forma a gente não está ligado nessa videira. E se a gente está ligado na videira, essa videira vai produzir o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor. E quando eu amo, eu vou retomar o raciocínio para vocês entenderem. Quando eu amo, eu consigo produzir o perdão. Porque o perdão na realidade não é pela pessoa, mas é por mim. Porque eu não quero mais sofrer por aquilo. Então eu digo, já está perdoado. Eu nunca vou chegar, nenhum de nós aqui vai chegar, nem daria para citar isso como exemplo, mas pegando o ápice de um perdão, o ápice do exemplo de um amor. Jesus está na cruz, sangrando, seus pés furados, suas mãos furadas, uma coroa enfiada na sua fronte, seu lado esquerdo jorrando, porque furaram também. Ele olha para aquela multidão, porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: o amor enxerga o que às vezes uma pessoa natural não enxerga. O amor enxerga além da evidência. A minha esposa, quando me conheceu, ela conheceu um cara que vestia um paletó de uma listra só, magro, mas quando ela olhou, ela pensou, esse um dia vai vestir um paletó melhor, não é? Então veja que alguém disse que o amor é cego. Não, o amor não é cego. Ele enxerga além da evidência que está ali. Ele transcende esse olhar. Jesus, ele tem um olhar para a humanidade. Quando ele estava na cruz, ele não teve um olhar para as pessoas que ali estavam apenas. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que você consegue falar para alguém que te machuca, que te magoa, que te chateia? Ou você nem vai falar, né? Porque a pessoa vai achar que você é arrogante. Você consegue olhar para a pessoa e dizer assim, eu te perdoo, porque você não sabe o que está fazendo. Você consegue fazer isso? Irmãos, quando você pega uma maturidade em Cristo Jesus, você consegue olhar certas coisas e verificar que não tem a ver com você. Não tem a ver com você. Para de carregar coisas que não é sua. Para de carregar fardo que não é seu. Nós estamos carregando coisas que não é nossa. E aí nós estamos desligados da videira. Porque se nós não temos amor, nós não liberamos perdão. Consequentemente, uma outra parte desse fruto não vai estar na nossa vida. Alguém que não perdoa é feliz? É alegre? Sim ou não? Não. Então, percebe que a palavra de Deus é tão linda e maravilhosa. Quando você vê esse versículo, ele vai numa sequência que uma coisa vai desencadeando outra. Por exemplo, amor, beleza, eu perdoo, eu amo, ótimo. Isso produz o quê? Aí outra parte do versículo, próximo, alegria.
Por isso que uma pessoa que não tem noção de realidade, ela é alegre, não é? Por isso que uma criança, eu gosto muito de citar o exemplo de um filme que chama A Vida Bela, num cenário de guerra, que o pai queria salvar o filho, e é daqueles tanques da guerra, na Segunda Guerra Mundial, e aquele negócio todo, baseado nisso, o pai brincava de esconde-esconde com o filho, falando para o filho que tinha que correr daqueles tanques, porque era uma brincadeira. E a criança olhava aquilo como uma brincadeira, beleza, vamos correr, vamos se esconder, nós estamos brincando. Então quando você consegue ter, por isso que Jesus falou que quem não se tornar como uma criança, um menino, não entrará no reino de Deus. Porque nós, quando somos adultos, nós chegamos à nossa razão, e a razão está acabando com a gente. Nós estamos cheios de razão. E eu pergunto para você, que razão Jesus teria para morrer por você? Mas Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. É interessante que a Bíblia fala que nós não escolhemos Ele. Ele que nos, para que nós fôssemos e dessemos, e o nosso fruto permanecesse. Então, irmãos, mas como ter paz em meio à tribulação? Pois é, se você ama, você perdoa. Se você perdoa, você tem paz. E isso vai produzir o quê? Você, paciência. É gostoso quando você conversa com uma pessoa que sofreu muito na vida, e que a pessoa aprendeu esses princípios. A pessoa é paciente, né? Eu tinha um pastor que eu ia reclamar, sempre foi muito impulsivo, né? Sempre foi muito ligado assim. Ele falava, calma, Cláudio, calma, viu, vai dar tudo certo, calma. Ele começava, para cada coisa que eu falava, ele tinha um caos para contar para mim. Ele tinha uma passagem que ele contava, olha, certa vez aconteceu assim, 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 calma. Entende? Eu me lembro quando a gente foi começar aqui o Instituto Ação Cidadão, a gente começou a visitar algumas instituições, né? Começamos, para pegar o modelo da instituição, eu me lembro que eu fui em Piedade visitar uma instituição antiga, e o presidente lá era um japonês de quase 80 anos. E estava na época o vice-prefeito Zé Cristo, acho que o Marcel também da Câmara Municipal, nós estávamos lá, aquele negócio todo, né? Eu cheguei todo empolgado, né? E ele pegou aquela paciência na hora do almoço, falou assim, olha, vejo que você tem muita paixão no coração, menos paixão, porque você vai aprender que quem mais precisa não vai querer a sua ajuda. E eu fiquei, nossa, mas esse cara está jogando um balde de água fria nas minhas ideias, né? Mas a experiência que ele já vivia, e foi exatamente isso. A gente se preocupa com as pessoas, ama as pessoas, e vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer nada porque você ama, porque não depende de você. Deus te deu livre-arbítrio, e Deus não vai mexer na essência do homem que é livre-arbítrio. Ele escolhe o que eu quiser. Deus te colocou para servir, você vai servir todos, mas você pode não agradar alguns, ou a maioria, não interessa, mas você vai continuar produzindo frutos. Quando a gente começar a medir fruto, você está errado, irmão. A gente não mede, a gente lança semente. É uma plantação muito doida do Evangelho. A gente sai lançando semente. Ah, mas eu quero, não é assim. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos aqui, né? Vamos medir, beleza, vamos chegar num ponto técnico aí. Mas no reino de Deus não é assim. Às vezes a gente acha daquela terra que não vai dar nada, não é? Citamos foi até o exemplo num grande congresso, que só uma pessoa se converteu na conferência, foi o pastor, me ajuda? Billy Graham. Só ele se converte naquela noite. Um movimento muito grande. E às vezes a gente fica olhando assim, né, pelos olhos normais, né? Nós investimos não sei o quê. Porque a igreja é complicado, né? Todo mundo é tesoureiro, todo mundo é orientador, todo mundo é técnico, todo mundo não sei o quê, todo mundo dá palpite na igreja. E o pastor fica ouvindo a semana inteira. Pastor, mas você podia fazer assim. Pastor, você podia desfazer assim. Pastor, você podia fazer assim. Pastor. E aí você fica, né? Fica ali. Aí você fala, meu Deus, para onde é que eu vou? Não é? Mas quando você tem a direção do Espírito Santo, não tem problema. A igreja não é minha. Eu estou cuidando de algo que não é meu, é dele. E você é muito precioso para ele.
Amém? E aí, meus queridos, que quando isso acontece, fizeram uma grande conferência e uma única pessoa se converte. E quem se converte ali era o tal do Billy Graham. Tem semente que a gente lança e a gente acha que é muito pouco. E a gente acha que nem vai dar fruto aquilo. Deus não chamou você para ficar escolhendo o que você vai fazer. Você vai dar fruto. Você vai continuar. E o resultado? O resultado não é com você. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não depende de você. Aí é com Ele. Não é? Então existe diferença entre fruto e resultado. Nessa caminhada cristã é importante distinguir isso. Porque os frutos são coisas internas. São coisas nossas. Aquilo que o Espírito Santo criou em nós, na conversão, na mudança, no caráter, tudo mais está na gente. São virtudes, mudança que o Espírito Santo gerou em nós. Os resultados podem servir como consequência visíveis de ações dessa mudança em nossa vida. Porque aí vai ter crescimento, você vai produzir na igreja, você pode ter até sucesso em algum evento, coisas externas vão acontecer. Entende o que eu estou dizendo? O fruto está dentro de você, e através da mudança, das suas mudanças, as coisas externas vão acontecer. Como você é na igreja? Você é voluntário quando precisa? Isso é um resultado de algo que está dentro de você. E quando você vê uma igreja parada, quando você vê pessoas que não se comprometem, ou pessoas que querem fazer as coisas da maneira mais fáceis, para não se comprometer, não está ligado na videira. Jesus não nos chamou para ficar observando e olhando. Ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Então os frutos estão ligados a uma transformação interior. Mas o resultado, ele pode ser até momentâneo e temporário. Porque os resultados podem ser por época. Aquela figueira não estava na época de dar frutos. E Jesus olha para ela e amaldiçoa ela. Mas você pode estar... Quanto tempo na nossa vida que nós temos momentos que parece que nós estamos secos, sim ou não? Que parece que o negócio, nós estamos no deserto. Parece que as nossas raízes não estão lá no Salmo 1, junto ao ribeiro de águas. Não. Parece que está no deserto. Você fala: meu Deus. Ó, irmãos, está vendo aquelas fileiras ali? Ó, dá uma olhadinha ali. Ali. Agora, seus curiosos, olha lá. Agora que todo mundo vira a cabeça. Isso aí, daqui fica bonito de ver esse negócio. Aquelas cadeiras ali, ficava aqui mais ou menos. Quando num domingo tinha aquele tanto de gente, eu ia para casa feliz da vida. Feliz da vida. Mas o fruto estava dentro de mim. O resultado. Tem um versículo que o Paulo falou, como é que fala aqui? Apolo plantou, outro regou, não sei o que, Paulo, não sei o que, mas Deus dá o crescimento. Não se preocupe com o resultado, irmão. Faz a sua parte. Eu sempre cito um camarada que Deus olhou para ele assim de uma forma tremenda. O tal do Gideão. O Gideão estava sofrendo, a família sofrendo, o povo sofrendo, o seu povo sofrendo, porque os medianitas iam lá e tinha um exército poderoso, saqueava tudo quando estava no tempo de colheita, e o povo de Deus lá, o povo de Israel ficava sem nada. Ele podia ficar chorando, amargurando. Tem gente que vem para a igreja para chorar. Não tem problema chorar, pode chorar. Mas chorar não é nesse sentido. Ele só vem para reclamar. Mas ele está inerte, porque ele está seco, ele não está ligado na videira. Irmão, quem está ligado na videira também tem inverno. Eu moro num lugar que tem bastante árvore. E no inverno, irmãos, é a coisa mais feia de olhar aquele lugar. Só tem aqueles ramos, não tem uma folha. E aquele vento dá até uma depressão. Mas começa a vir o outono, a primavera, as flores começam a sair. Lá em Cantares de Salomão tem um versículo que eu acho lindo: pomba minha, tu que andastes escondidas nos outeiros, nas rochas, faz-me ouvir a tua voz, porque o tempo de cantar chega,
O inverno já passou, a chuva se cessou. Chegou o tempo de cantar. Não importa que tempo você está ligado na videira. Pastor, mas estou no inverno, tá, mas o inverno não dura a vida toda. Mas por que esse inverno não passa? Precisamos dar uma analisada. Será que você está ligado mesmo? Porque não importa a condição que você está, se você estiver ligado na videira, mesmo numa situação difícil, você dizer: obrigado, meu Deus. Não importa, Senhor, não, obrigado, meu Deus. Jó passou situações difíceis, mas tem um versículo que ele fala: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que a minha carne se consuma nos meus ossos, eu verei a Deus. Quem está ligado é alimentado pelo sangue de Jesus Cristo. É a seiva, vai entrando. No inverno você não morre. A aparência é feia, não tem mais nada, mas não está morto. Eu vou dizer uma coisa para você: a árvore não come do seu fruto. Deus quer te usar para gerar frutos, para que pessoas sejam alimentadas através da sua vida. Então por que você está assim? Calma. Respeite o tempo de Deus. Respeite o Kairos de Deus. Que tempo você está? Havia um tempo que 15 pessoas aqui dentro era muito no domingo. Eu ia para casa muito feliz. A igreja estava lotada. Imagina um salão desse tamanho. Mas se eu pensasse nos poucos ramos que tinha, a gente ia desistir. Mas quando você não desiste e você cria dentro de você a vontade de continuar gerando frutos, Deus mostra o resultado. Quando Gideão, sendo saqueado, seu povo, porque eles midianitas lá e roubavam tudo, ele tem uma estratégia de malhar trigo no lagar. O lagar não era lugar de malhar trigo. O lagar era lugar de pisar uva. Não era tempo de uva. E ele quis enganar os seus inimigos. Bom, se não é tempo de uva, os meus inimigos não vão no lagar. Então eu vou malhar trigo no lagar. Isso me enganar eles. Uma coisa boba. Mas tem algumas coisas que eu sempre gosto de citar nisso tudo. Primeiro, Gideão não era qualquer um. Gideão era um menino que foi criado no temor de Deus e conhecia a história do povo de Israel. Segundo, ele era um estrategista. Essa estratégia mexeu no coração de Deus. E Deus manda um anjo falar com ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele toma um susto e fala: se o Senhor é comigo, peraí, o que foi feito das maravilhas que falaram dos meus pais me contaram? Era um menino que era criado ouvindo a palavra. Como você cria o seu filho? Seu filho ouve as maravilhas que Deus fez, você lê para ele os textos, você fala para ele. Ah não, pastor, a gente não tem tempo para isso não, então você está plantando o quê? Aí você vai colher o quê? Simples, a lei da semeadura é uma lei que transcende a espiritualidade. É uma lei que eu diria do universo. Não tem nada a ver nem com a espiritualidade. O que você planta, você vai colher. É simples assim. Simples, não tem outra coisa. A Bíblia fala que o sol nasce para justos e injustos. E às vezes o injusto aproveita o maior tempo o sol. E o injusto, às vezes acorda mais tarde e acorda reclamando e fica falando, blasfemando contra Deus. Senhor, o Senhor não vai me ajudar hoje, não é? Então Deus quer mudar a sua mentalidade. Deus quer fazer de você uma pessoa que tenha frutos. E os seus frutos gerem resultados. Já estou terminando. Então é interessante que Jesus, quando ele amaldiçoa a figueira, ele nos adverte contra uma vida que aparentemente é estéril por dentro. Assim como aquela figueira tinha muitas folhas, mas não estava dando fruto. Então veja que no Mateus 7, verso 19, fala assim: toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso mostra um alerta, um perigo de uma estagnação espiritual. E às vezes nós estamos parados, porque alguma coisa nos travou. Às vezes a falta de perdão, ou Satanás que fica falando na sua mente que você não é digno de nada, que você não deveria nem estar aqui.
Irmãos, quem que é digno de alguma coisa? Às vezes a gente amarra alguma coisa no sentido espiritual, numa santa ceia. Aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para a nossa própria condenação. Quem que é digno de comer alguma coisa? E não vê o contexto do que fala naquele texto. Nem fala disso. E aí lá, olha que coisa interessante. Quando você vai no contexto, está falando de relacionamento. Porque alguns traziam muitas comidas e comiam bastante, os outros só ficavam comendo um pouquinho e passando mal, olhando quem estava comendo bastante. Relacionamento errado. Eu não posso mostrar alguma coisa para o meu irmão e fazer com que ele fique sendo menosprezado. Entende? Então tem a ver com relacionamento. Ou seja, todo o evangelho, ele é calçado num relacionamento. Não há evangelho senão no outro. Nós estamos querendo servir a uma espiritualidade, a algo que transcende a gente, que a gente dá a impressão, eu estou servindo a Deus, tá, mas servindo a Deus de qual resultado? Beleza, no que você serve, qual é o resultado? Outros faz a caridade, não me interessa qual instituição, tem gente que tem aí umas instituições, não interessa quais também, que faz muita caridade. E um dia me falaram assim, olha, nós fizemos isso, fizemos a festa do não sei do que, ajudamos não sei o que. E eu perguntei para a pessoa, você colocou a mão no seu bolso e você ajudou? Não, veja bem, a gente juntou as pessoas. Não, a pergunta não é essa. Que fazer caridade com as coisas dos outros é fácil. Tem um monte de situações aí na cidade, um monte de coisa aí que o pessoal faz aquele movimento, você doa agasalho, campanha do agasalho, você vai lá e doa, né? Mas quem está organizando não doou foi nada, vai lá, só organizou, mandou na meia. Colocar a mão no bolso ninguém quer. Aí é fácil, é. Mas aí que está o negócio, irmão. O fruto tem que vir de você, não pode vir de outro. E você não vai comer desse fruto, você vai alimentar pessoas. Olha que coisa linda. Você é alimentado pelo suco, pelas veias, ligado em Cristo Jesus. E você alimenta pessoas. É assim que Deus quer fazer. Interessante que após Jesus amaldiçoar a figueira, olha que ele nos ensina. Ele continua falando, ele ensina o poder sobrenatural da fé. Mateus 11, 22 a 24. Ele fala, tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire para o mar, e não duvidar em seu coração e crer, assim será feito. Ou seja, quando você está ligado nele, irmão, quem está ligado em Jesus, automaticamente ele tem fé, porque ele sabe que as ações que vão acontecer não depende dele, depende de quem está com ele e onde ele está ligado. Sim ou não? Então quando você está ligado nele, você consegue ver o invisível e crer no impossível. Por isso que eu disse aqui que o amor, ele enxerga além do que você está vendo. O amor que você tem a tua esposa, o amor que você tem ao teu filho, enxerga aquilo que ele não é hoje. Começa a orar, muda a sua atitude, para de julgar. O grande problema é que nós não conseguimos conversar com ninguém 3 minutos sem julgar. Alguém fala alguma coisa para a gente e traz o julgamento. Ô irmãos, eu só encontro Jesus julgando em palavras mais julgadoras quando ele confronta com os fariseus. Ali Jesus sempre metia 2 pés neles. Ia com os 2 pés mesmo. Porque os caras faziam questão de mostrar que cumpria a lei, que eles eram certinhos por fora, não é? Mas para atacar quem não cumpria. Aí Jesus chama eles de sepulcro caiado. Por fora era lindo, mas estavam podres por dentro. Deus não quer você um religioso. Você precisa se converter nessa noite. Tem gente que enrosca no paletó do irmão que não veio. Irmão, o pastor está de manga de camisa aí. É isso, rapaz. O pastor lá, não sei o que. Você está enroscando em coisa, irmão, que você nem sabe o que está fazendo. Porque você não está ligado. Quando a gente está seco, a gente não percebe. Mas quando você está ligado na videira que é Cristo Jesus, a misericórdia, o amor de Deus transcende. E aquilo que você julgava antes, você começa a orar. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Você começa a orar, Senhor abençoa. Você passa a ser um abençoador. Você começa a ser uma pessoa de boas novas. Você traz notícias boas, não é? Então grandes coisas estão por vir. Tem até um hino que fala: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Não é assim? Grandes coisas estão por vir,
grandes coisas vão acontecer aqui. Você crê? E se eu devolver para você agora? Você crê? Você quer estar ligado? Será que amanhã, pela manhã, antes de você passar a mão no celular, você consegue bater o joelho? Não precisa muito ficar lá 1 hora, não. Oh, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus. Não precisa disso, não. Não precisa dar onde... de trovão, não. Eu vou falar o nome. Alguém entendeu o que eu falei, né? Oh, não precisa, irmão. Só coloque seus joelhos no chão. Obrigado, Senhor, porque eu me deitei e acordei e o Senhor me sustentou. Me guia nesse dia, Senhor Jesus. Porque você pode falar com Ele o dia inteiro. O dia inteiro. Amém? Aleluia. Jesus quer mudar a nossa maneira de pensar. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma Se você foi perdoado, canção. se você foi redimido, aleluia! Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado é, santo, santo pra sempre. Aleluia! Glória a Deus! O povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome, O teu nome é o mais alto. aleluia! Teu nome Receba, Deus, é o maior. adoração. Teu nome O teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Oh, teu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo.
Amém? Quem quer receber uma oração nessa noite, quer que o Espírito Santo motive você, que você percebe que precisa estar ligado, que sua vida tem sido uma sequidão, mas que você não tem percebido que está ligado na videira, e você quer nessa noite ser abençoado por Ele. Você que está me vendo na sua casa, em nome de Jesus, essa palavra que falou com você, que você possa orar comigo neste momento. Ou você que entrou pela primeira, segunda ou terceira vez, não importa, e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, fazer um voto de servir a Ele todos os dias da sua vida. Eu não estou convidando você para mudar de religião. Deus não gosta de religioso. Quem levou Jesus na cruz, quem levou Jesus para a crucificação foram os religiosos, numa falsa acusação política. Jesus quer fazer novidade na sua vida. Aleluia. Você quer, eu vou orar por você. Dê um sinal assim com a sua mão. Nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Amém? Eu vou orar por você nessa noite. Você que está me vendo na sua casa agora, você vai orar comigo. Diga assim: Senhor Jesus, o Senhor tem olhado para a minha vida, e às vezes eu não percebo, Deus, que o teu cuidado está sobre mim. E às vezes eu não percebo que eu estou também no inverno, e que as folhas caíram, e que é o momento às vezes até de uma depressão. E às vezes eu não percebo, Deus, que nesse momento, na realidade, não é apenas por cair folhas, mas é para renovar as forças, e folhas novas que virão, flores que aparecerão, e frutos que serão produzidos. Por isso, Jesus, faça que a minha fé encontre isso, que eu consiga olhar para isso, que eu consiga, Deus, olhar para mim e ver que o Senhor tem cuidado de mim. Senhor, eu agora te agradeço, Senhor, pela tua palavra e pelos teus ensinos nessa noite, que nos alertaram, nos edificaram, Senhor, para que possamos viver como uma árvore frutífera, conectados a Ti, Senhor Jesus, como ramos na videira verdadeira. Ajuda-nos, Senhor Jesus, não apenas a aparentar a espiritualidade, mas na realidade produzir frutos, Pai, frutos de justiça, frutos de amor, de bondade. Fortalece a nossa fé, para que possamos ver o invisível, Senhor, o invisível acontecer e impactar o mundo ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Eu gostaria que, se você sente no seu coração nessa noite, de ofertar a Deus, de demonstrar a Ele o seu carinho, através da oferta, que você possa nessa noite, em nome de Jesus, fazer isso com alegria. Ricardo, vem aqui, por favor. Fazer isso com muita alegria e com muita fé. Fazer isso com muita fé, porque nós vamos orar nessa noite. Por ser o culto de primícias, o segundo domingo do mês, nós fazemos isso. Nós vamos orar por você, os pastores estarão aqui ungindo a sua mão, no símbolo, numa simbologia de prosperidade e fé sobre as suas mãos, para que Deus te abençoe. Pastor, mas eu não tenho. Aí que você tem que ser o primeiro da fila. Porque em alguns lugares que eu já vi, se você não tem, não traz nem sua mão aqui. É o contrário. Eu costumo dizer que aqui é o lugar de pessoas que estão enfermas para ser curado. Aqui é o lugar de pessoas que precisam da bênção da prosperidade, porque o Senhor Jesus está aqui. Amém? Então você vai fazer isso do seu coração. O Espírito Santo fala no seu coração. E aquilo que Ele fala no seu coração nessa noite, de você entregar a Deus, está aí o Pix, se você quiser fazer. Nós temos uma máquina de cartão de crédito ali, bem ali no fundo. Devia ter um irmão, fique lá perto para os irmãos terem referência, isso. E aí, está ali o nosso irmão Clodoaldo, ele vai te ajudar. Ou se você quiser trazer o seu dízimo, a sua oferta, que faça isso.
mas faça com muito carinho. Amém? Que Deus vai te abençoar. Fique de pé, queridos. Façam várias filas aqui para vocês serem ungidos. Você não precisa vir receber a unção aqui. Ah, pastor, mas eu não tenho nada na minha mão, viu? Eu disse para você que você tem que ser o primeiro, porque você vai lembrar desse dia. Deus vai mudar a tua história. Deus quer mudar a tua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nessa noite, Pai, eu oro a Ti, Pai, e peço a Tua bênção sobre os que estão me assistindo também, Senhor, que de alguma forma estão contribuindo, Senhor Deus, e aqueles que podem, aqueles que não podem, Pai. Dê a bênção da prosperidade sobre cada um. Visita a despensa, Pai, que não venha faltar o alimento. Repreenda a enfermidade, Senhor Deus, para que o dinheiro não fique na farmácia, o espírito maligno de doença saia em nome de Jesus. Dê a Tua bênção, a Tua graça, Pai, sobre cada um aqui, Pai, em nome de Jesus.